A paz, Senhor, amém, crianças? Amém. Paz, Senhor, amém, crianças? Amém. Isso aí. Vamos orar a Deus? Vamos ficar todo mundo de pé pra gente falar com o Senhor, fechando os olhinhos. Senhor, te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, Deus, de estarmos cultuando a Ti, Senhor, reunidos em Teu nome, Deus. Te pedimos, Pai, venha falar, Pai, a cada coração aqui, Deus. Venha tocar em nossas vidas, Pai. Queremos voltar diferente da forma que entramos aqui, Senhor. Se faça presente nesse lugar, Pai. Repreenda todo o mal, meu Pai, tudo aquilo que venha, Pai, para distrair as crianças, Senhor, para atrapalhar a aula, Senhor. Que venha cair por terra em nome de Jesus, Senhor. Queremos, Pai, te louvar com alegria, Senhor, está na tua presença com alegria, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ó, o que está escrito aqui? Quem aqui consegue ler? Felizes, Salmos. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a Salmos 84, 4. Então, esse momento aqui é um momento o quê? De alegria. É um momento de nos regozijarmos. Primeiro louvor vai falar: a alegria está no coração daquele que conhece a Jesus. Quando conhecemos Jesus, o nosso coração se enche de alegria, se enche de paz. Então, vamos louvar Ele com todo o nosso coração? E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para ver se vocês estão espertos. No momento do louvor, é momento de ficar falando com o amiguinho do lado? Não, né? No momento do louvor, é momento de mexer no celular? Não. É momento de ficar andando pela igreja? Não. É momento o quê? De louvar a Deus. Então a gente tem que se concentrar quem? No Senhor. Adorar Ele no Espírito, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, do nosso corpo. Vai ter um louvor também que vai falar sobre isso. Então vamos lá, pode começar. Ó as palmas. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria. Está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Eu posso pisar numa droga e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa droga e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa droga e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Ninguém tá louvando. Eu tô aqui sozinha louvando. A gente acabou de falar que não é momento de ficar andando. Aí não dá, né? Vocês conhecem esse louvor? Então por que não canta comigo? Canta comigo. Ó, o outro louvor vai falar assim, a Deus dá louvor com todo o ser, com todo o corpo a Cristo dá louvor. Ou seja, é com a voz, é com as mãos, é com o corpo, são com os olhos, é com tudo. É momento a gente louvar a Deus. Vamos se concentrar aqui no louvor e adorar Ele. Levanta as mãozinhas, dança aí, se sabe a coreografia, amém?
A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor, cujas mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com uma mão, com outra mão, com o pé. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor, cujas mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com outra mão, com o pé, com outro pé. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor, cujas mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com uma mão, com outra mão, com o pé, com outro pé. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor, cujas mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com uma mão, com outra mão, com o pé, com outro pé e a cabeça. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor, cujas mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com uma mão, com outra mão, com o pé, com outro pé, a cabeça e a voz. Amém. Ó, esse outro louvor é muito conhecido, é da harpa. Diz assim: porque ele vive, posso crer no? Porque ele vive, temor não? Sabe o que isso quer dizer? Que porque Jesus vive, ou seja, Deus veio à terra em forma de homem, morreu em nosso lugar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele vive, vive para sempre. E porque ele vive, nós nos alegramos, nós podemos crer que vamos ter um amanhã nele. Nós não precisamos ter medo, ficar preocupados, ansiosos, porque podemos falar com o Senhor, podemos orar a Deus, amém? Vocês acreditam nisso? A gente aprende isso nas IBDs, não é? Então vamos adorar com o nosso coração a ele, porque ele vive? Com as palmas. Eu bem sei, eu sei, a minha
louvor tem a ver com esse. Vai dizer o seguinte: foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados sendo castigados em Jesus. Foi ali pela fé, acreditando. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e nele alegro em sua luz. Amém? Vamos louvar também esse louvor? Na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que dos céus trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, com seu sangue verteu, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Vamos falar mais uma vez? E agora? E agora me alegro em sua luz. Amém? Vou passar para a tia Dani. Amém. Quem gostou dos louvores que foram cantados? Amém. Então a tia quer chamar todo mundo para ficar de pé. Todo mundo de pé. Por quê? O que nós viemos fazer aqui? Louvar. Mas o quê? Ouvir de quem? E quando nós estamos na casa do Senhor, olha aqui que igreja bonita nós temos aqui, olha. Nós estamos falando com quem? Com um coleguinha do lado? Não. Nós vamos falar com Deus. E quando nós vamos falar com Deus, como que nós temos que ficar? De olhos abertos? Olhando para o lado? Conversando com um colega? Não. De olhos fechados. Fechando os nossos olhinhos, abaixando a nossa cabeça para falar com o Senhor. Amém? Então vamos lá. A tia vai orar e vocês vão repetir. Combinado? Então vamos lá. Papai do céu, obrigado por essa tarde. Venho te pedir que a tua presença seja em nossas vidas, que toda retaliação caia por terra
Em nome de Jesus. Abre o nosso coração. Abre o nosso entendimento. Queremos aprender a tua palavra. Em nome de Jesus. Agora que nós já oramos, já falamos com o Papai do Céu, como que nós vamos ouvir ele falando? Quem sabe? Lendo a Bíblia a gente ouve o Senhor falar, mas a tia Aline agora vai vir trazer a mensagem. Então, quando a tia Aline estiver ministrando a palavra, o que nós temos que fazer? Ouvidos bem atentos, boquinha bem fechada e olhinhos atentos, tudo que for ministrado, certo? Combinado? Então, tudo bem. A paz do Senhor, pequeninos. Vocês estão bem? A paz do Senhor? Espera aí, eu vou ficar de costas que eu vou saber quem almoçou, tá? A paz do Senhor. Poucos almoçaram, vou virar de novo. A paz do Senhor? Amém. A paz do Senhor. Hoje podem sentar por enquanto, que a tia vai fazer uma introdução e já a tia pede para levantar. Hoje nós vamos falar da casa de Deus de duas formas. Nós, enquanto casa de Deus, e a igreja, tá vendo que tem igreja aqui, ó, por toda parte, ó, a igrejinha, ó, por toda parte. E do lugar, do templo que a gente se reúne para louvar e adorar a Deus. Nós vamos falar de coisas que nós temos e não temos que fazer quando a gente está reunido no templo. Coisas que nós temos e não temos que fazer quando nós estamos fora do templo, certo? E outras explicações que a tia já traz para vocês. Mas, para começar, já que isso aqui é um culto, diferente da aula que a gente tem da escola bíblica na salinha, a dinâmica é diferente. Vocês perceberam que teve o louvor, a oração, o louvor, tia Dani orou, e depois o que acontece no culto? A leitura da palavra e a reflexão da mensagem, não é isso? Então, o versículo de hoje, se alguém trouxe a Bíblia, pode abrir, mas se não trouxe, fique de pé, para a gente poder ter reverência à mensagem. De pé. De pé. Quem não tiver a Bíblia hoje não tem problema, porque ele está escrito aqui, ó. É o versículo que a tia vai ler, está aqui, ó. Mas eu vou abrir a minha Bíblia, assim que eu conseguir. Salmos 84, 4, que diz assim, ó, vou ler por ali. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Então, a gente vai pensar sobre isso aí, tudo que a gente falou. Vamos pensar de novo, vou ler de novo. Vamos ler comigo? Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Isso aí, muito bem. Podem sentar agora para a gente poder meditar sobre a palavra. Quando a gente se reúne na casa de Deus, que a gente chama de igreja, né? A gente tem algumas coisinhas para fazer. Tem alguns momentos. Antes da gente se reunir, durante e depois. Então, tem coisas que a gente faz quando a gente está na igreja. Ou antes disso, né? Antes, durante e depois do culto. Antes do culto, a gente tem primeiro que falar o que a gente faz antes, mas bem antes de chegar na igreja. Fora da igreja e dentro da igreja. Quando a gente está fora da igreja, a gente está na escola, na rua, na casa do priminho, na casa do coleguinha, na nossa casa. A gente tem que falar da palavra. Quando a gente já conhece da palavra, a gente vai falar da palavra para os outros. Como é que a gente fala da palavra? A gente pode... Quem aqui conhece Roblox, aquele jogo? Ah, vocês conhecem. Eu não conheço, só sei o nome porque eu ouço falar. Nunca nem joguei. Vi assim por alto alguém jogando. É? Eu não sei. Se alguém me perguntar sobre o Roblox, nem sei falar direito, ó. Eu não vou saber dizer o que tem, como é, qual é o personagem. Eu não vou saber, porque eu não
jogo. Certo? Quem joga sabe, não sabe, João? Tem personagens nesse jogo? Quais? Você sabe se tem nome ou como é que eles são? Tem personagens. Sabe como é que eles são mais ou menos? Sabe, Ítalo? Conhece Roblox? Como é que são esses personagens? Sabe mais ou menos? Ah, você pode montar? Você pode montar um personagem? Ó, tá vendo? Eu não sei. Então, eu não posso falar sobre o que eu não sei. Então, quando a gente precisa falar para alguém de Jesus, que é nosso papel como cristãos, é falar de Jesus, o que a gente precisa saber para falar de Jesus? Que eu quero falar de Jesus para alguém que não conhece, meu amigo, meu primo. Eu preciso saber a palavra de Deus. Quando eu sei do Roblox, eu posso falar do Roblox. Quando eu sei da palavra, eu posso falar da palavra, não é isso? Se eu sei matemática, continha de somar e de subtrair. Se alguém me perguntar, e eu estudei, eu posso falar sobre isso? Agora, se eu nem conheço os números, eu posso falar sobre isso? Então, a gente só pode falar do que a gente conhece, sabe muito bem, vocês estão atentos. E para falar fora da igreja sobre isso, então, a gente tem que conhecer, né? Como é que a gente vai conhecer? A gente vai conhecer lendo a Bíblia, participando dos cultos, seja no culto na igreja, ou quem faz se reúne em casa também em cultos, encontros, células. São formas da gente conhecer, fazendo o nosso devocional. Outra maneira muito importante e muito legal de conhecer a Deus também, e de saber o que Ele quer para a nossa vida, é orar. Quando a gente ora, a gente se coloca ali na presença de Deus, pode ser junto, igual a gente orou aqui, ou em casa, quando você tem alguma coisa que você precisa muito, você está angustiado, você fala com Deus, você ora. E aí você também conhece a Deus, porque Ele vai se revelando para a gente, o Espírito de Deus vai se revelando para nós. E aí a gente, então, fora da igreja, a gente tem que ser exemplo. Se eu quero falar de Deus, mas eu tenho vergonha de falar, eu não sei, eu não conheço, eu não consigo abordar alguém e falar de Jesus para essa pessoa. Mas tem uma outra forma de falar de Jesus. Sabe como é que é? Sem palavras. É vivendo. Quando eu vivo o que está na palavra de Deus, eu também estou pregando. Por exemplo, na escola, tem um aluno ali que gosta de pegar a borrachinha do outro colega, esconder, sabe? Tipo, furtar, roubar essa borrachinha. Pegar o lanche sem o colega ver, falar mal do outro coleguinha. Tudo isso são coisas que não estão na palavra de Deus, que a gente não deve fazer, que a palavra de Deus fala contra, não é isso? E quando eu faço o que é certo, aquelas pessoas que não fazem o que é certo vão ver o meu proceder e vão imitar. Então, eu já estou pregando para essa pessoa, mesmo sem falar uma palavra, só fazendo o que é certo, né? Obedecendo o pai, a mãe, a professora, os mais velhos, tendo educação, cumprimentando, tudo isso são formas de a gente espelhar aquilo que está dentro da gente. Outro lugar que a gente pode se preparar antes de vir para a igreja é na nossa casa. Tem gente que não é cristão, que não convive com pais cristãos, com família cristã, e aí não faz alguma dessas coisas que a tia vai falar. Por exemplo, um devocional, que é todo dia ler a palavra sozinho ou com o seu familiar, fazer culto entre a família. Quem não é cristão não tem esse hábito. Mas, mesmo que não tenha esse hábito de fazer com a família, pode fazer sozinho, ler a palavra. Hoje em dia, vocês usam o celular para tudo. Tem Bíblia no celular, não precisa, né, ter uma Bíblia como a da tia aqui, ó. É bom se tiver, porque eu consigo aprender melhor aqui. Mas pode usar no celular, pode chamar o pai, a mãe, a avó para orar, né? Orar, falar com Deus. Vamos falar com Deus? Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus? Assim que a gente fala, né, com os nossos pais, com aqueles que a gente ama, que estão na nossa casa. E aí a gente já fez a primeira parte, que foi fora da igreja. Agora eu vou entrar na igreja. A laranja. Então, dentro da igreja, a gente tem algumas regrinhas que a gente tem que cumprir também. Então, dentro da igreja, a gente já falou, né, que a gente tem o antes, durante e depois. Então, antes, cheguei na igreja. O que eu tenho que fazer quando eu chego na igreja? Orar?
Também, eu posso chegar e já orar, exatamente, para que tudo corra bem, né? Sair de casa já orando. A gente chegou ali na porta, geralmente está o seu Ari ali. O que a gente faz com ele, seu Ari? Dar a paz do Senhor, cumprimentar, falar um bom dia, boa tarde, né? Perguntar como é que você está, falar com aqueles que a gente às vezes só vê no domingo, ou só vê na quinta-feira, perguntar, dar a paz do Senhor, cumprimentar. Depois a gente, quem tem, né, os dízimos e as ofertas para levar à casa do Senhor, que é um mandamento, a gente entrega também, coloca lá, deposita. Outra coisa que a gente faz, antes do culto, bebe água, vai no banheiro, brinca um pouquinho, conversa um pouquinho, não é isso? Antes do culto. Para quê? Para que na hora do culto não dê vontade da gente fazer tudo isso e atrapalhe o momento da gente aprender. Porque a gente está no culto para falar com Deus e também aprender de Deus através da sua palavra. E aí, a gente aguarda o início do culto, né? Na igreja. Isso tudo que a tia está falando, ó. Está falando de igreja hoje. Começou o culto. Vai ter a oração, ó, durante. Vai ter o louvor, igual nós tivemos aqui. Vai ter a mensagem, pregação, às vezes tem ceia, né? E a oração final. São esses os momentos do culto de uma igreja evangélica, geralmente, que a gente tem. E aí, quando a gente faz a oração inicial, em relação a tudo isso que a tia está falando, todos os momentos do culto, tem partes do nosso corpo que a gente vai usar e também tem parte do corpo que a gente não vai usar, tá? Aqui eu tenho, ó, o que seria isso aqui? É, orelha, ouvido, né? Por onde a gente escuta ou ouve. A gente tem aqui, ó, o nosso coração, onde a gente guarda, né, aquilo que a gente aprendeu de bom, onde tem as nossas emoções. Tenho aqui, ó, uma boquinha, uma bocarra, né, uma boca enorme, vermelha, uma boca que a gente usa para falar, louvar, cantar. Temos aqui as nossas, uma mãozinha aqui, né? Uma mãozinha. O que a gente faz com a nossa mão, hein? Pega as coisas, isso. E aí, quando a gente está na igreja, como é que a gente usa a nossa mão? Pode usar de várias maneiras, né? Segurando a Bíblia, levantando para louvar, não é? Aqui tinha um monte de gente que estava com a mãozinha igual a tia, aqui, ó, guardada. Guardada a mão. A mão não estava servindo para nada, não estava levantando, não estava fazendo nada. E aí, falando sobre esses momentos do culto ainda, a gente tem na palavra do Senhor versículos que vão falar para a gente sobre essas partes do corpo. Eles vão falar assim, ó, lá onde que fala dos nossos ouvidos? Em Mateus, Marcos e em Apocalipse diz assim, ó, Apocalipse 2:29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está lá em Apocalipse, né, o livro das revelações finais. E em vários momentos Jesus falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Antes dele falar uma mensagem, ele falava isso. Fala também na Bíblia, lá em Romanos 10, 9 a 11, assim, ó. Fala da nossa boca, dos nossos lábios e do nosso coração. Fala assim, ó. Pois, se você confessar com seus próprios lábios que Jesus é o Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Então, aqui fala confessar com os lábios, sentir no coração e confessar o quê? Que você acredita que Jesus morreu e que ele pode te salvar, porque somente ele morreu pelos seus pecados. E aí a Bíblia também fala dos nossos ouvidos. Então a gente está falando aqui, ó, de sentidos e partes do nosso corpo. Um outro sentido que vai falar na Bíblia é dos ouvidos. Não, isso aqui a tia falou, dos ouvidos, da boca e das mãos e dos braços, que fala assim, ó. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Está lá em 1 Timóteo 2:8. Então, a gente já sabe que, durante o culto, tem esses momentos de oração, tem o momento do louvor e tem o momento da palavra. No momento da oração, que é o momento da gente falar com Deus, a gente mantém as nossas... O que a gente mantém erguidas? As mãos, os braços. E o que a gente também usa? O nosso... Que a gente tira do nosso coração, das nossas emoções, tudo de bom que a gente tem.
Também a gente usa a nossa mente, né? Para poder refletir sobre aquilo que a gente está cantando. Então aqui, ó, algumas partes que a gente vai usar, ó, a boca para entoar os louvores, no caso a oração, né? Falar da oração. O nosso coração para trazer aquilo que está no nosso coração, tudo que a gente está precisando, a gente vai tirar lá do nosso coração e entregar para Deus na nossa oração. Pode levantar as mãos na hora que a gente está fazendo a nossa oração, ou não, pode colocar a mão no coração também. Geralmente a gente fica com os nossos olhinhos abertos ou fechados na oração? Geralmente fica fechado, né? A gente fica com os nossos ouvidos atentos na oração, se alguém estiver fazendo a oração? Vai que a pessoa fala uma coisa errada na oração para você fazer. Aí você vai, concorda? Diz amém? Não pode, então tem que ficar com o ouvido atento. A mente e o seu corpo. Quando a gente às vezes ora, pede para ficar de pé. Então você mantém o seu corpinho de pé, para a gente poder fazer essa parte que é a oração. Depois da oração, a gente vai ter o louvor no momento do culto. No momento do louvor, a gente fica com os nossos braços, a tia Dani até falou, os braços erguidos para adorar. Tem gente que fica com a mão no bolso, encostado, segura. Tem gente que segura a parede, você acredita? Tem gente que fica assim, ó, segurando a parede, ó. Senão ela cai. Será que a parede vai cair se eu sair daqui? Não vai cair, então eu posso sair dali da parede que ela não vai cair. A gente fica de pé, a gente presta atenção se tiver escrito, quem consegue ler, né? Ou então canta o que consegue, o que já conhece da palavra. Então vai usar a boca para entoar os louvores, tirar da nossa mente aquilo que a gente precisa falar com Deus, com o Papai do Céu. E aí a gente chega num momento muito importante, que é a palavra do Senhor. Quando a gente abre a nossa Bíblia e começa a aprender da palavra. Porque quando eu quero aprender, como a tia falou, do Roblox, eu jogo Roblox, certo? Se eu quero saber sobre um país, como é aquele país? Eu vou pesquisar sobre o país e vou ler o que está escrito sobre o país, ou vou ver algum vídeo sobre, né? Mas se eu não tiver contato com aquilo ali, eu não vou ficar sabendo. Então, a gente tem que parar e prestar atenção. No momento da mensagem, da pregação, tem partes do nosso corpo que a gente vai usar e partes que a gente não vai usar. Por exemplo, vou ficar atento à mensagem. Eu uso os meus ouvidos? Sim ou não? Sim! Se eu estou na mensagem, eu preparo o meu coração para receber a palavra? Sim! Agora, na hora da palavra, da mensagem, eu uso o meu pezinho para andar pela igreja e ir no banheiro e beber água toda hora? Posso ficar andando por aí? Não, porque desconcentra você também não aprende, né? Posso ficar conversando com o coleguinha que está do lado? Conversando? Posso? Eu acho que não, né? E aí eu posso pegar a minha Bíblia com as minhas mãos e começar a acompanhar? Sim ou não? Sim, eu posso. Mas eu posso, nessa mesma mão, ficar cutucando o colega? Não são coisas que a gente pode fazer quando a gente está na casa do Senhor. Vocês já ouviram? E aí a gente tem esse louvor que a gente cantou aqui, ó. A Deus dai louvor, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com o seu corpo dai louvor. Com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, a cabeça, a Cristo dai louvor. Então é com todo ser que a gente tem que dar louvor. Louvar com todo o nosso corpo, usando a nossa mente, elevando os nossos pensamentos para Deus. Então a gente vai usar todo o nosso corpinho, ó. Pode ser um corpinho bonitinho igual esse aqui, né? Tá meio sujinho, mas Deus aceita todos esses. E aí, voltando a falar sobre igreja, a gente falou da igreja, o templo, o lugar que a gente se reúne e coisas que a gente tem que fazer nele. Mas a Bíblia também vai falar pra gente que a igreja é o corpo de Cristo. Tá vendo um corpinho aqui, ó? Então, vamos lá. Se eu tirar a cabecinha desse bonequinho assim, vamos pensar que é uma pessoa. Se tirar essa cabecinha, ele consegue viver? Não consegue viver. Então, é muito importante essa parte, não é? Se eu tirar...
esse menino escreve com essa mãozinha aqui, ó, com a mãozinha direita. Se eu tirar a mãozinha direita, vai ficar fácil para ele escrever? Não vai ficar fácil. Então, essa parte é importante ou não é importante para ele? Agora, se eu tirar desse menininho, essa perninha aqui, ó, ele vai conseguir andar fácil ou vai ter dificuldade? Significa que toda parte do corpo é importante, não é? Então, a parte do corpo que é importante, dessa forma que a gente está falando da igreja como corpo de Cristo. A gente falou da igreja da parte de fora, o que a gente faz fora, e a gente falou do que a gente faz dentro da igreja. A gente tem aqui, então, a igreja como corpo de Cristo, que vai dizer lá em Coríntios 12, 27, assim, ó. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Está lá em 1 Coríntios 12, 27. E lá em Colossenses 1, 18, diz assim, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Quem é esse que é a cabeça do corpo que é a igreja? Jesus. Então, nós somos parte de um corpo. Se eu tivesse sozinha aqui e tia Dani não tivesse me ajudado, tia Alessandra não tivesse ajudado com o espaço, as outras tias, a Joyce, o Davi, a Lohana não tivesse ajudado, seria fácil para a gente estar aqui? Eu conseguiria fazer sozinha? Porque todos nós somos importantes. Enquanto a gente está numa igreja e a gente participa, todo mundo é importante. Aquele tio que fica na portaria, ele é importante, sim ou não? Sim. A tia que limpa a igreja, ou o tio que limpa a igreja, é importante? Sim. Você gosta de sentar num lugar sujo? Tem que ter alguém para limpar, não tem? Então, todas essas pessoas são parte de um corpo, que é a igreja que Cristo instituiu para a gente. E aí a gente tem a igreja que foi ordenada por Jesus com uma missão. Se você já faz parte de uma igreja, você já entende algumas dessas coisas que a tia falou. Que você faz parte de um corpo, que a igreja sem você ela não serve para nada. O que adianta uma igreja com o melhor som, com as melhores cadeiras, com os melhores equipamentos, se não tiver ninguém lá dentro? Serve para alguma coisa? Não. Se eu tiver um hospital, tem um hospital todo equipado, só que ninguém nunca mais vai ficar doente, é quando Jesus voltar, né? Ele vai servir para alguma coisa? Não. Se eu tiver uma escola com as cadeiras lindas, a sala com lousa digital, poucos alunos, muitos professores, só que aí tiraram os alunos, vai servir para alguma coisa? Não. Então, a igreja, sem cada um de nós, também não serve para nada. E aí, Jesus deu a ordenança de que nós seríamos parte dessa igreja. Nós todos juntinhos somos parte de uma igreja. Na palavra de Deus, fala das partes do corpo e diz assim, que cada um é muito importante. Que é como se fosse uma conversa do corpo com ele mesmo, que fala assim, se o pé falasse, não sou mão, ele deixaria de ser pé? Ele continuaria sendo pé, né? O ouvido, eu não sou olho. Ele deixaria de ser olho só porque ele falou isso? Não. O ouvido, né? Deixaria de ser ouvido porque ele falou que não é olho? Não. Se todo o corpo fosse olho, não tem mais as outras partes do corpo. Só tem agora o olho. Certo? Como é que ia escutar? Como é que ia andar? Se todo o corpo fosse ouvido, a gente ia conseguir cheirar? Se não tivesse, só tem ouvido aqui. Não tem olho, não tem boca, não tem nada. Então, tem muitos membros em um só corpo. Cada um com uma função. O olho fala assim, para a mão. O olho fala que não precisa da mão. Será que se a gente não tiver, a gente tem só o olho e não tem a mão, seria fácil a nossa vida? Só tendo o olho e não tendo as mãos? Tem gente que não tem as mãos, não é? Que tem deficiências, perderam ou nasceram sem. Eles têm que se adaptar, porque o mundo foi feito para quem tem mão. E aí, quem não tem mão, infelizmente, tem muita dificuldade. Aquele que nasce, que não consegue andar, ou que apresenta alguma dificuldade durante a vida. Ele sem os pés, adianta ele ter cabeça e não ter os pés? Ou ele preferia ter a cabeça, ter os pés e ter tudo? Seria bom ter tudo, não é isso? Então, todos os membros de uma igreja são igualmente importantes para que ela funcione.
E aí, quem não é de uma igreja, que possa estar aqui, vai falar, mas isso não está servindo para mim, porque eu não sou de nenhuma igreja. Mas, às vezes, a igreja que está pertinho de você, seja essa ou seja outra, às vezes está precisando de você lá para funcionar melhor. Então, você que hoje não tem uma igreja, leva isso para casa no seu coração e pensa assim, ó, será que a igreja que está perto da minha casa, ela não está precisando de mim? Será que eu não posso fazer nada lá? Ai, mas eu acho que muito bonito quem canta. Mas eu não tenho voz para cantar. Será que eu não tenho mais nada para fazer lá? Eu só posso cantar? Será que eu não posso fazer outra coisa lá? Será que eu não posso trabalhar com as crianças? Será que eu não posso estudar e pregar a mensagem? Será que eu não posso ajudar na portaria? A igreja precisa de cada um de vocês que estão aqui, ó. Seja essa igreja ou seja outra igreja, porque a igreja foi deixada por Cristo com uma missão. Quem está numa igreja hoje cumpre uma missão. E quem não está numa igreja ainda pode aceitar o chamado de Jesus e seguir para essa missão. Tem a missão impossível, mas essa é uma missão que às vezes parece impossível, mas é possível. Que é assim, ó, Jesus falou antes de subir aos céus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É só para quem eu gosto que eu tenho que pregar? É para todo mundo. Quem eu gosto, quem eu não gosto, quem eu vou passar a gostar, porque Deus vai transformar meu coração. Então, eu tenho que ir e pregar. Adianta eu ficar parado? Adianta eu ficar em casa? Deus tem um chamado na vida de todo mundo. Uma hora ou outra, todo mundo vai se chegar a Deus, porque Deus vai chamar cada um de nós em um momento das nossas vidas. Seja no momento bom, ou seja no momento muito ruim. Você vai precisar de Jesus na sua vida. Então, reflita sobre isso e leve isso no seu coração, que você um dia precisará estar e se voltar para Deus. Seja aqui numa igreja, seja você como corpo de Cristo, aonde quer que você esteja. A tia vai encerrar, então, por hoje essa mensagem e deixar isso no coração. Eu vou chamar Davi e Joyce, já que a gente falou de como se comportar na igreja e que no começo a gente estava meio sem graça, não estava levantando as mãos, não estava usando os nossos pés, não estava usando a nossa voz. Vamos agora usar todas as partes do nosso corpo? Vamos usar o nosso corpo para louvar, vamos usar a nossa voz para cantar, o nosso ouvido, vamos? Os nossos olhos para olhar tudo que está acontecendo ao nosso redor? Primeiro e segundo, pode ser Senhor Cristo. Vamos ficar de pé para a gente louvar de novo. Eu ia falar para você ficar com a bonequinha mesmo. Vai ser só a Deus dá e louvor ou vai para cantar Deus? Tá. A Deus dá e louvor. A Deus dá e louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá e louvor, cujas mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá e louvor com a mão. A Deus dá e louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá e louvor, cujas mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá e louvor com a mão contra a mão. A Deus dá e louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá e louvor, cujas mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá e louvor com a mão contra a mão, com o pé. A Deus dá e louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá e louvor, cujas mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá e louvor com a mão contra a mão, com o pé contra o pé. A Deus dá e louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo dá e louvor, cujas mãos, os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dá e louvor com a mão contra a mão,
Vamos louvar. A alegria está no coração de quem já conhece, já? Tem gente que não tá alegre. Tia Dani falou que vocês não estão alegres. Será que só eu ouvi a palavra sozinha? Vamos ler aqui de novo que está escrito, ó. Felizes são os que na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Tá lá em Salmos 84, 4. Então vamos louvar o Senhor com alegria? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Todo mundo aqui, ó, tá com as duas perninhas, corpo completo. Dá pra ficar de pé, não dá? Pra louvar a Deus? Tá completo hoje. Vamos. Pode ir. As palmas. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Eu posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Glória a Deus. Amém. Quem ficou contente aí? Ih, gente. Não ouvi. Nossa, não ouvi nada. Quem ficou contente aí? Glória a Deus. Então, a tia Aline falou da igreja, falou que nós somos um corpo. Tia Aline falou de como nos comportar, o porquê que a igreja ela está aqui na terra para que nós possamos tanto ir como ser igreja, não foi isso? Mas como que começou a igreja? A tia Aline já explicou tudo, mas a tia ela quer falar do seguinte, que Deus, ele amou tanto, mas tanto a cada um de nós, que ele enviou quem? Jesus. E como a tia Aline falou, que Jesus ele veio em carne, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi cravado numa cruz, derramou todo o seu sangue por amor de cada uma de vocês que estão aqui. Pela tia Aline, pela tia Joyce, pela tia Dani. Por quê? Porque nós sabíamos que o pecado que havia entrado no mundo através de Adão e Eva, quando Eva comeu aquele fruto proibido lá em Gênesis, aquele fruto que era do pecado, ele nos separava de Deus. Então, como que nós iríamos nos achegar a Deus? Não tinha como nós nos achegar a Deus. E aí Deus, que é soberano, que sabe de todas as coisas, que é onisciente, onipresente, onipotente, ele nos envia Jesus. Ele nos envia Jesus porque ele sabia que sem Jesus
nós não teríamos salvação. Então, como a Bíblia diz que não há outro nome por qual nós devamos ser salvos, a não ser através de Jesus. E Jesus, Deus nos enviou Jesus como um presente. Igual está aqui, ó. Foi um presente que Deus nos deu a Jesus, que morreu pelos nossos pecados, derramou todo o seu sangue. Mas ele não ficou aqui na cruz e nem no sepulcro, nem lá no túmulo. Ele ressuscitou. E ele ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. Então, esse é o presente que vem para limpar todo o nosso coração. Através do sangue de Jesus, limpa todo o nosso pecado, tira tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, para Ele morar e habitar, ser o Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? A tia vai estar convidando vocês para estar ficando de pé, para a gente estar orando para encerrar. Mas a tia quer todo mundo de olhinho fechado, senão a oração não vai. Amém? Então, todo mundo de pé. Né, tio Davi? Amém. Vamos estar orando, ó, fechando os nossos olhinhos, tá? A tia vai estar orando. Quem quiser repetir, repita. Faça a oração, cada um de vocês, com o Senhor. Aquele que quiser repetir por não saber como recitar, então vocês repitam junto com a tia. Combinado? Então vamos lá, de olhinhos fechados. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse culto. Pedimos a ti que o Senhor continue a falar nos nossos corações. Abre o nosso entendimento, nos converte a ti, move o nosso coração para te conhecer. E continua de olhinhos fechados. A tia pergunta que se alguém tocou o coraçãozinho, se alguém sentiu no coração que em algum momento da mensagem o Senhor falou o seu coração e você aceita, quer que Jesus venha morar no seu coração, que você levante a mãozinha, que a tia vai entender o que você quer dizer. Amém? E que vocês possam entender que Jesus, Ele quer morar em nossos corações. Pai, muito obrigado por esse culto. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada uma das crianças que aqui estão. Que a tua palavra que foi semeada, ela possa dar fruto no momento oportuno, Senhor. Eu te peço, Pai, usa cada uma dessas crianças aqui como flechas em tuas mãos, ó Deus. Que elas possam levar a semente para o seu lar. É o que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.